Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 24 de julho de 2025. São 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, frase atribuída ao ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, reza que você pode enganar algumas pessoas por bastante tempo, ou muitas pessoas por algum tempo, mas você não pode enganar muitas pessoas por muito tempo. E é isso que está acontecendo no Brasil. Novas sondagens de institutos especializados dão conta de que a esquerda voltou a superar a direita nas redes. E voltou a superar a direita nas redes porque essa máxima se faz presente no que está acontecendo aqui no Brasil. As pessoas estão se dando conta de que a direita é apenas um instrumento dos muito ricos para tirar dos pobres. Basicamente é isso, é a luta de classes. Quem trata a luta de classes como fanatismo, como radicalismo, é cara de pau, porque a luta de classes é clara. Você tem no Brasil o melhor exemplo disso, porque este é o país virtualmente mais desigual do mundo, porque nenhum outro país no nosso estágio de desenvolvimento é tão desigual quanto o Brasil, que está entre os 10 países mais desiguais do mundo, em um mundo que tem mais de 200 países. Então, minha amiga, meu amigo, essa subida da esquerda está se fazendo presente, dá para ser notada. Eu mesmo aqui no canal, eu notei, tem um vídeo curto que eu publiquei de uma frase, ironicamente, da jornalista Eliane Cantanhede, com quem eu já tive vários atritos, um pensamento dela fantástico, está já caminhando para 1 milhão de visualizações aqui no canal. Então, isso é sinal do que essas pesquisas mostram. E outro sinal disso é que o bolsonarismo começou a pagar para impulsionar conteúdo nas redes. E você paga quando você não tem esse engajamento. E o bolsonarismo reza a lenda que tinha engajamento de sobra. Será verdade mesmo? Nesta edição você vai ver que até isso no bolsonarismo é conversa fiada, porque o bolsonarismo chegou onde chegou na rede, nas redes sociais, à custa de muito dinheiro. Esse é o segredo. Alguns dizem que eles são geniais, que eles são muito bons na comunicação, mas a questão é grana, porque essas redes sociais você paga para ter audiência, depois engaja e aí você vai embora, aí vai do teu desempenho. Muito bem, nesta edição você vai ver que a esquerda está conseguindo virar o jogo no Brasil e no mundo, porque o Donald Trump, tudo isso que ele está fazendo com o Brasil é para engajar o gado dele lá, porque a situação dele está cada vez pior. Ele está metido num escândalo sexual envolvendo pedofilia. A economia norte-americana está afundando, como eu mostrei no Primeiras Notícias de ontem. A economia norte-americana está afundando e a possibilidade dele ser derrotado nas eleições legislativas do ano que vem é muito grande. Então a família e o trumpismo, eles comemoram, posam de grandes vencedores, mas na verdade eles estão mesmo tomando uma lavada, estão perdendo sem parar, e no final a derrota vai ser inevitável. Não vai ser a primeira vez que o bolsonarismo e o trumpismo perdem, né? O trumpismo perdeu em 2020, o bolsonarismo perdeu em 2022 e vão perder também ano que vem, porque tanto aqui quanto lá haverá eleições e eles estão sendo desmascarados. Vamos em frente. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. E vamos em frente. Se
Se me contassem, talvez eu duvidaria. Porque assim, Make America Great Again, neste momento em que o Brasil está sendo taxado em 50%. Quem que elege esses deputados? A base do Trump? É a base de Ohio, é verdade. Ohio deve estar muito feliz com os seus deputados. São ignorantes, né? Eles não entendem o que está acontecendo no mundo. Isso é de uma ignorância evidente, né? Você não pode... Ou então assume. Ou eles realmente gostam das tarifas, querem que... Daí vem o discurso do Eduardo de ontem. Com a economia brasileira. Não se importa com o que está acontecendo, não se importa com as 110 mil demissões que a CNI prevê. O melhor é esse aqui. Tem não sei se é deve ser um parlamentar filmando. Exatamente. Porque é isso que eu falo, é a política dos cortes, né? Exatamente. Messias Bolsonaro, ele encerra a vida pública dele da mesma forma que ele começou. Como é que ele começou a vida pública dele? A vida pública dele começa lá quando nos anos 1980, ele foi condenado por unanimidade numa comissão interna do Exército Brasileiro. Por quê? Porque ele tinha até croquis para explodir prédios militares, prédios do próprio Exército, e ele era do Exército. Depois ele foi absolvido por 9-4 pelo STM, que é o Superior Tribunal Militar, mas ele chegou a ficar preso 15 dias por isso. Isso em 1980, nos anos 1980. Depois, nos anos 1990, tem lá o mesmo Jair Bolsonaro dando entrevistas à televisão, tá tudo gravado, defendendo o quê? Uma guerra civil no Brasil, né, com um golpe de Estado e assassinar quem? O então presidente Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, se ele defendia assassinar o Fernando Henrique Cardoso, que era presidente, eu acho que tem tudo a ver agora com uma tentativa, né, um plano para assassinar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Oi, eu sou Bia. E hoje eu vou te contar a verdade que a mídia não quer que você saiba sobre o que está acontecendo no Brasil. Prepara o coração porque a casa vai cair. Gente, vocês precisam entender o que está acontecendo. É uma guerra contra o povo brasileiro. Trump volta ao poder e declara guerra econômica contra nós. 50% de tarifa. Sabe o que isso significa? É o seu alimento mais caro, é o seu emprego em risco, é a sua vida mais difícil. E eles estão atacando você, trabalhador brasileiro. E por que eles fazem isso? Porque o Pix se tornou símbolo da nossa independência. Vão dizer que foi o Bolsonaro que criou o Pix? Gente, o Pix foi criado pelo Banco Central, por técnicos brasileiros. E sabe quem está defendendo o Pix agora? Quem está enfrentando Trump para manter ele gratuito? É o Lula, porque Bolsonaro já teria entregado tudo de bandeja para os americanos. Eles não suportam ver o Brasil livre. Por 500 anos nos escravizaram, nos exploraram, nos mantiveram de joelhos. E agora que levantamos a cabeça, eles querem nos quebrar. E olha a diferença. Quando Trump ataca o Pix, Bolsonaro fica quietinho. Mas Lula bate o pé e diz: Pix é do povo brasileiro e vai continuar gratuito. Essa é a diferença entre quem defende o país e quem entrega. O enfraquecimento político da extrema-direita e até da direita, da centro-direita no Brasil, é evidente. E um bom sinônimo disso é que a cúpula do Congresso e o Centrão rechaçam pressão de aliados de Bolsonaro por anistia e pauta anti-STF após a tornozeleira. Veja só, o Centrão pulando fora do Bolsonaro. A lista de demandas contra o Supremo e a favor da anistia para os golpistas de 8 de janeiro é encarada como algo de difícil avanço no Congresso. A ofensiva foi decidida após reunião entre parlamentares bolsonaristas e o Bolsonaro. E a cúpula do Congresso, políticos com cargos de liderança em partidos de centro, e até uma ala do PL, legenda que encabeça o movimento, criticam a iniciativa e não vai ter congresso nenhum. Foi tentado que o recesso parlamentar fosse cancelado para fazer um ato de desagravo ao Bolsonaro,
mas o pedido não foi atendido pelos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Que diferença daquele Hugo nem se importa, né, que permitiu revogar o aumento do IOF e a redução do desconto, da faixa de desconto para imposto de renda, não é, de 3 mil, na verdade o aumento da faixa de redução do desconto do imposto de renda de 3 mil para 5 mil, que beneficia trabalhador pobre, porque quem ganha hoje 5 mil reais no Brasil é pobre, né? E quem ganha menos que isso é miserável. Bom, o fato é que o STF reposta entrevista em que escritor diz que o Brasil é mais democrático que os Estados Unidos. Outro efeito da reversão política que está em curso. E a própria mídia noticiar essas coisas, como você viu ali na Globo News, a Eliane Cantanhede, que, aliás, é insuspeita de ser petista, né? Dizendo que havia um plano para matar o Lula, que é crível que o Bolsonaro tenha feito isso. Não é? Na Globo News também a Andréa Sadi atacando os bolsonaristas. Tudo isso é efeito de uma reversão política no país, da qual o símbolo mais evidente é o fato de, pela primeira vez, o PT está começando a superar o PL, o bolsonarismo, a extrema-direita, a esquerda está começando a superar a extrema-direita nas redes. Você tem aqui esse Steven Levitsky, ele escreveu uma obra muito importante sobre os autocratas de extrema-direita, chamado Como as Democracias Morrem, e ao lado de apresentadores, jornalistas, muita gente nos Estados Unidos dizendo que o Brasil é mais democrático que os Estados Unidos, porque aqui a gente impediu um golpista de se eleger presidente, e lá eles não conseguiram. E essa aqui é mais impressionante ainda. Esse aqui é o Financial Times. O Financial Times, minha amiga, é a bíblia do capitalismo. E há algumas semanas atrás, o Financial Times criticou o Alexandre de Moraes, criticou o STF e disse que o processo contra Bolsonaro não estava legal e que tinha exagero e não sei o quê. Agora, olha só o que faz o Times, o Financial Times, né? Trump, imperador do Brasil. A simpatia do presidente dos Estados Unidos pelo desonrado ditador Bolsonaro faz parte de um padrão alarmante. Eduardo Lutz é um colunista que é de direita lá, tá? Em queda nas pesquisas, diz ele, a caminho do esquecimento eleitoral, Mark Carney, do Canadá, Antônio Albanese, da Austrália, e agora Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, tem uma solução para você. Faça com que Donald Trump lance uma guerra comercial contra seu país. Poucas coisas unem os eleitores em torno da bandeira mais rapidamente do que um ataque de uma superpotência aos seus lucros. Embora o Vaticano não seja uma entidade comercial, o primeiro pontífice dos Estados Unidos, Robert Francis Prevost, também pode acreditar a Trump sua eleição. Trump e o falecido Papa Francisco, antecessor do Papa Leão XIV, não eram admiradores mútuos. No manual de Trump, no entanto, o Brasil se enquadra em uma categoria à parte. Citando o processo contra Jair Bolsonaro, o último presidente do Brasil, Trump, prometeu, no início deste mês, tarifas de 50% sobre a segunda maior democracia do hemisfério ocidental, a do Brasil, a menos que cancelasse o julgamento do ditador. Poucos dias depois, Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, proibiu o visto americano ao ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, que preside a audiência de Bolsonaro. A ação de Rubio se qualifica como um daqueles belisquimi. O ex-senador republicano construiu sua marca em torno da evangelização dos valores democráticos. Então aqui, você veja, o artigo é meio extenso. Na verdade, já deu para você ter uma ideia. Bolsonaro sendo chamado de desonrado ditador Bolsonaro. Desonrado, sem honra, ditador Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro diz que o STF bloqueou as contas da sua mulher depois de bloquear as deles.
E você veja, eles ficavam esfregando o luxo deles, né? Enquanto o Eduardo Bolsonaro fala que está precisando de um colchão lá, a mulher dele mostra a casa cinematográfica que eles têm lá. Esse vídeo também viralizou muito, como aquele em que a Eliane Cantanhede diz que o Bolsonaro termina como começou, que o Blog da Cidadania publicou, na verdade, nesta semana, e que viralizou a um ponto que você vai ver daqui a pouco surpreendente. O Eduardo Bolsonaro diz que o STF bloqueou as contas da sua mulher e agora eles vão depender de mais PIX do Jair. Só que o próximo passo do STF não é nem a prisão do Bolsonaro, é bloquear também as contas do Jair. Aí não tem mais PIX, tá? Aí não tem mais PIX, aí ele vai depender de aposentadoria de ex-presidente para pagar as continhas dele, que não é pouco, não é? Mas ele pode ter um bloqueio de contas que deixe só o suficiente para ele pagar as contas básicas, sem poder de financiar uma ofensiva golpista como a do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Então ele já começa, o Eduardo Bolsonaro, a sentir o peso da justiça, né? O Alexandre de Moraes foi na veia, bloqueou o dinheiro dele e da mulher. Ah, vocês querem impor sanções? Porque ele reclamou que estavam sancionando a mulher dele, o Eduardo Bolsonaro, mas eles não cassaram o visto para entrar nos Estados Unidos da mulher, de todos os ministros, as mulheres e todos os ministros do STF, e a Carmen Lúcia, não sei se cassaram do marido dela, não sei as particularidades da Carmen Lúcia, do Gonê cassaram visto, da mulher do Gonê, de policiais federais, da família dele, das famílias deles. E aí o Alexandre de Moraes devolveu para o Eduardo Bolsonaro, na mesma moeda, rapidinho, né? Muito bem. O STF reflete país polarizado e tem racha na avaliação popular. Veja, você tem uma pesquisa que mostra que 49% desaprovam o STF e 41% aprovam. Mas no Congresso é muito pior. 63% desaprovam o Congresso e só 24% a Câmara, né? O Congresso ele tem uma situação de terra arrasada. A Câmara é desaprovada por 63% e aprovada por 24%. No Senado é 61% a 25%. Quer dizer, o STF saiu no lucro, porque está quase igual. Em relação ao governo Lula, ainda supera a aprovação, mas a diferença caiu de 14 para 8 pontos. Então, em maio, 54% tinham visão negativa do Lula, agora são 51%. É o mesmo número que o Trump, tá? Ele é rejeitado por 54 a 42, alguma coisa assim lá nos Estados Unidos. Bom, o Eduardo Bolsonaro, por sua vez, teve um desentendimento com o Zema que o acusou de estar criando problemas para todo mundo aqui no Brasil. Então, imagina, o Zema, a própria extrema-direita, está caindo de pau nele. E isso é reflexo da situação política, cujo efeito mais evidente é o fortalecimento da esquerda nas redes, com peças competentes como essa da neta do Lula, e também, modéstia à parte aqui, a exposição no Blog da Cidadania dessa fala da Eliane Cantanhede na Globo News, que é perfeita. Ela comemorou quando o Moro mandou me prender, gente. Mas não posso deixar de reconhecer que a Eliane Cantanhede tem enfrentado a extrema-direita e essa fala dela foi perfeita. O Bolsonaro ele já dizia quem ele era nos anos 90, né? Tudo começou nas redes com a PEC das praias. Puxada por famosos, a esquerda detonou nas redes e isolou o Flávio Bolsonaro, que queria privatizar as praias no Brasil. É isso, entregar as praias brasileiras para grandes hotéis, para fazer resorts para rico, que pobre fica de fora.
A partir dali o brasileiro começou a acordar e isso foi em junho, comecinho de junho. Tá? Depois aí o PL agora está reagindo à ofensiva do PT na internet, pagando para ter audiência. Postagens pagas para defender Bolsonaro e ligar Lula ao tarifaço. Coisa que realmente mostra que quem paga para ter audiência significa que não tem audiência. Já o PL reagiu à guinada petista nas redes, impulsionando post, ou seja, pagando a audiência. O Globo confirmou a notícia da Folha. E agora o engajamento da esquerda, matéria de anteontem, engajamento da esquerda ultrapassa a reação bolsonarista na rede de Elon Musk após medidas de Moraes. Após as medidas cautelares adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes contra Bolsonaro, aumentou no X o engajamento em torno das postagens contrárias ao ex-presidente e favoráveis à decisão do STF. O levantamento da Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados, mostra que entre 9 horas de segunda-feira, 21, e o mesmo horário de terça-feira, 22, 3 expressões atribuídas à esquerda apareceram nos trending topics da rede de Elon Musk. Na análise dos 10 termos no topo do engajamento, chuva de Lula estava em primeiro lugar com 1 milhão de menções. Então a esquerda está detonando aí. Ao mesmo tempo, a neta de Lula grava um vídeo para criticar Trump e viraliza. Eles querem dominação, uma fala competente, ela fala muito bem, não é? A Bia, e Maria Beatriz da Silva Rosa, que tem 22 anos. Não, tem 22 anos não, foi dia 22. Ela também é bem novinha. E aí, você tem a pesquisa Quest, recentíssima, que mostrou que na briga com o Congresso, o governo goleou, o governo Lula goleou. Veja só, 61-11. O debate sobre a disputa do Executivo com o Congresso segue intensa nas redes, com alto volume de menções, com destaque para 2 momentos. O primeiro pico de menções foi impulsionado pela derrubada do imposto sobre o EOF pelo Congresso no dia 25, e depois do resfriamento da discussão no fim de semana, as discussões voltam a subir entre 1 e 3 de julho, em meio à intensificação da campanha de boicote ao Congresso. E o governo derrotou a extrema-direita por 61-11. Então, minha amiga, meu amigo, o que resta aqui é a análise. Veja só. Aquele vídeo da Eliane Cantanhede, que o blog da Cidadania publicou, você vê aqui, né, essa postagem aqui. Sabe quantas visualizações teve isso até agora? Eu vou até atualizar aqui. Vamos ver. 640 mil visualizações. 640 mil visualizações num período aí de 3, 4 dias. E não para de subir. Você vê aqui que nas últimas 48 horas teve 358 mil visualizações. Vai chegar fácil a 1 milhão de visualizações. Um vídeo dizendo que o Bolsonaro está terminando a vida dele como começou, como golpista e violento. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.